Mas no que se refere à decisão que uma pessoa toma de assumir um compromisso com Jesus Cristo, é necessário tomar conhecimento de algumas coisas. E como eu disse, talvez hoje nós tenhamos pessoas participando conosco desta live, desse culto, que não tomaram conhecimento ainda dessas situações, dessas informações, mas que estão diretamente relacionadas com a decisão de seguir Jesus. Então veja bem, se você tomou a decisão já, ou vem pensando na possibilidade de assumir um compromisso com Jesus e com a sua família, que é a igreja, talvez não tenham falado para você que é muito provável que você saia da lista do churrasco. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 18. Se o mundo odeia vocês, ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando originariamente para os seus seguidores. Se o mundo odeia vocês, saibam que, primeiro do que vocês, o mundo odiou a mim. Este discurso, Jesus está fazendo naquele momento em que ele começa a caminhar para o desfecho do seu ministério terreno. Então, se você for olhar o Evangelho de João, você vai descobrir que este momento é o momento em que Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua despedida. Porque daqui a pouco ele vai para Jerusalém e lá na periferia ele vai ser crucificado no Monte Calvário. E daqui a pouco ele vai ser elevado aos céus e ele não vai estar mais aqui fisicamente. Então esse discurso faz parte, ou melhor, este trecho faz parte, esse discurso faz parte de um sermão ou de um conjunto de orientações mais amplas, em que Jesus começa a chamar os seus seguidores para uma conversa mais íntima, para uma prosa mais reservada. E nessa conversa ele começa a compartilhar coisas que de repente até agora os discípulos, os seus seguidores não estavam ainda valorizando ou não estavam de repente entendendo. Até aqui de repente eles não tinham percebido esses detalhes. Então, como Jesus começa a caminhar para o desfecho do seu trabalho, do seu ministério aqui na terra, ele então, a partir desse momento, ele começa a tocar nesses assuntos, ele começa a abordar esses pontos. Então, nesse versículo 18, ele deixa bem claro: o mundo vai odiar vocês. Num contexto gauchesco, eu diria para você, se você quiser seguir Jesus, talvez não tenham falado isso para você, mas você precisa saber que se você tomar a decisão de seguir Jesus, talvez você seja retirado, muito provavelmente. Você vai ser retirado da lista de convidados para o churrasco do fim de semana. Sabe aquela ideia de convidar você para assar porque você é um excelente assador? Além de ser do Colorado, glória a Deus por isso, você é uma bênção. Mas você é um grande assador. Então você é o tipo de vivente que não falta no churrasco do final de semana. Não faltava. Seu nome era o primeiro da lista, ou era um dos primeiros nomes, mas talvez agora a situação mude. Porque agora você foi contaminado pelo Covid-19, não, pelo Evangelho. E agora você tomou a decisão de se tornar um seguidor de Jesus. E agora você tem compartilhado com alguns amigos mais chegados que você tem ponderado, você tem refletido, você tem pensado sobre a possibilidade de assumir um compromisso com Jesus. É muito provável que você seja eliminado da lista do churrasco. Olha o que Jesus diz no versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário,
Eu tirei vocês de lá, eu escolhi vocês do meio do mundo. Por isso, o mundo odeia vocês. Para você entender o significado ou o sentido da palavra mundo aqui. No grego, a palavra mundo, cosmos, ela está relacionada com vários tipos de situação. Não é um significado único, mas nesse discurso de Jesus, essa palavra mundo, ela está associada com todo um sistema de comportamento, de escolhas, de conduta, de opções, de estilo de vida, que Deus não aprova, que Deus não aprova, que Deus não aprova, que o patrão celestial rejeita, e que é imensamente influenciado por Satanás. Esse é o sentido da palavra mundo. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se vocês que têm tomado a decisão de se tornarem meus seguidores, meus discípulos, pessoas comprometidas comigo, se vocês fossem compactuados, se vocês fossem coniventes com esse tipo de realidade que está aí fora, onde Satanás é que dita a última palavra, então não haveria problemas. Porque, de acordo com Jesus, verso 19, o mundo amaria o que era seu. Mas agora vocês não são mais dessa realidade, eu tirei vocês daí. Não tirar no sentido físico, no sentido literal. É uma linguagem figurada. Jesus está dizendo que agora não existe mais conexão, não existe mais ligação entre seus discípulos e o mundo, entre os seus discípulos e esse mundo, esse sistema, esta sociedade que opta por rejeitar o Evangelho do Senhor. A visão de Deus para uma vida comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus diz que em função dessa incompatibilidade que existe entre o propósito de Deus, o plano de Deus, e um sistema totalmente dominado pelo maligno, então, agora, em função disso, o mundo odeia as pessoas que querem seguir Jesus. Então você precisa entender que se você tem tomado, ou tem pensado pelo menos, em seguir Jesus, é provável que você saia da lista do churrasco. Isso é resultado do ódio contra Cristo. As pessoas odeiam Jesus. E se você quer seguir Jesus, então você também será alvo do ódio das pessoas. Esse ódio, muitas vezes, ele pode ser explícito. Corta, tira ele da lista do churrasco. Explícito. Mas ele assa tão bem, é um excelente assador. Mas agora ele se meteu com esse negócio de igreja. Agora ele se meteu com esse negócio de crente. Agora ele dá dinheiro para pastor. Agora ele se meteu com esse negócio de Bíblia. Agora ele só quer se meter com esse negócio de oração. Tira ele daí, não coloque ele, tira ele da lista. Então, muitas vezes, esse ódio, ele pode ser bem explícito. Outras vezes, porém, ele pode ser dissimulado, sutil. Mas o fato é, e você precisa saber disso, essa é a outra face de seguir Jesus. Esse é o outro lado do Evangelho. Se você quiser seguir Jesus, você precisa saber que é muito provável que você vai sofrer esse ódio, que você vai sofrer essa discriminação. Em segundo lugar, dê uma olhada no versículo 20. Olha o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu disse a vocês. Lembrem da palavra que eu disse a vocês. Não é o servo maior do que o seu senhor. Não é o servo maior do que o seu senhor.
Ou seja, vocês não são maiores do que eu. Vocês não vão ter privilégios que eu não tive. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos ensinando que além de tirarem você da lista do churrasco, se você quiser segui-lo, é provável que a situação fique ainda pior. O que Jesus está falando no versículo 20 é que a situação pode ficar ainda pior do que já estava. Porque além de ser odiado, além de ser discriminado, além de tirarem você da lista do churrasco, Jesus está usando uma palavra aqui. Jesus está usando a palavra perseguição no versículo 20. Perseguição. E ele diz, os servos não são maiores do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Perseguição. E essa perseguição, ela pode ser efetiva. Se você for olhar para o texto, lá no original, você vai descobrir que o sentido da palavra perseguição, o verbo perseguir, dioko, esse verbo significa fazer sofrer. Seja física ou emocionalmente. Mas significa infligir sofrimento. Então o que Jesus está dizendo aqui é que se você toma a decisão de segui-lo, você está se expondo a uma possibilidade muito grande, não apenas de ser discriminado por causa da sua fé, por causa do compromisso que você está assumindo com ele. Além disso, você também corre um perigo muito grande, uma possibilidade efetiva de você sofrer perseguição física. Não só emocional, mas também física. E se você olhar o que está acontecendo na nossa geração, você vai descobrir facilmente quantas pessoas têm perdido a sua vida por causa do nome de Jesus. Quantas pessoas têm sido perseguidas em vários lugares do mundo. No Brasil, nós ainda vivemos em um Estado democrático de direito. Existe liberdade política no nosso país. Nós temos liberdade ainda para prestarmos culto a Deus, seja qual for a nossa crença. Todo mundo tem liberdade para cultuar a Deus do jeito que quiser. Se está certo ou errado é outra coisa. Se está em harmonia com o que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo Jesus Cristo ensina, isso aí é outra história. Mas que existe liberdade para isso, ainda existe. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que se você toma a decisão de segui-lo, existe uma possibilidade muito grande de você sofrer perseguição. Ou seja, você pode ter que vir a sofrer uma perseguição não só emocional, mas física. Tem outros países aí, existem outras nações, outros regimes políticos que são ditatoriais. E lá você não pode assumir um compromisso público com Jesus. Você não pode expressar a sua fé publicamente. Você não pode ser crente em Jesus. Se você assumir um compromisso com Jesus, se você tomar uma decisão como essa, você corre o risco de ser banido da sua casa, da sua família. Você pode, inclusive, perder a sua própria vida. Isso não é novela de carochinha, isso não é conto, isso é realidade. Isso está acontecendo hoje, em muitos lugares no mundo. Talvez você não saiba, mas isto é realidade. Então Jesus está dizendo aqui, Jesus está compartilhando aqui com os seus discípulos informações que muitas vezes as pessoas não sabem. Elas só ouvem um lado do Evangelho. Vem para Cristo e teus pecados serão perdoados. Vem para Cristo e Ele vai mudar a tua história.
Vem para Cristo e teu nome será escrito no livro da vida. Vem para Cristo e a tua culpa, ela vai ser retirada, porque o Senhor morreu por ti na cruz. Amém, glória a Deus, tudo isso é verdade. Mas o evangelho é só isso? Não, não é só isso. Você precisa saber que existe um outro lado, a outra face. E essa outra face diz que você pode ser perseguido, você pode ser odiado. E até mesmo a situação, ela pode chegar a um nível maior e você ser perseguido no nível de ofensa, de perseguição, de agressão, mais violento ainda. Em terceiro lugar, o versículo 19, ele também vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, olha, se vocês fossem do mundo, se vocês fossem, o mundo amaria o que era seu, ou seja, o mundo amaria vocês. Todavia, vocês não são mais do mundo, pelo contrário, eu tirei vocês de lá. Por isso o mundo odeia vocês. Então perceba que Jesus está dizendo aqui, que os seus discípulos, as pessoas que tomaram a decisão de segui-lo, eles não são mais do mundo, embora estejam aqui do mundo, não são mais, ou seja, não existe mais compatibilidade entre uma pessoa que tomou a decisão de seguir Jesus e este sistema mundano, reprovado por Deus. Este sistema mundano que rejeita a palavra de Deus. Não existe compatibilidade, não existe comunicação, conexão, não existe aliança, não existe acordo entre o discurso do Evangelho de Jesus e o discurso promovido por uma sociedade que rejeita Cristo, que rejeita o Evangelho de Cristo. Não existe compatibilidade, não existe. Então, o que você precisa saber sobre seguir Jesus, que de repente não falaram para você, é que Cristo tem expectativas para a tua vida. Expectativa de que tipo? De mudanças. Cristo tem expectativa de mudanças para os seus seguidores. Em outras palavras, se você tem tomado a decisão de seguir Jesus, você precisa entender que Deus espera que você renuncie. Você precisa renunciar. Coisas que fazem parte desta sociedade que não quer Jesus. Cristo espera que você renuncie coisas que estão aí fora, à nossa volta, e que Deus não aprova. Inclusive, seus pecadinhos de estimação. Cristo, fica à vontade, entra na minha casa. Fica à vontade, Cristo, entra na minha casa. Só não naquele quartinho. Ali não, naquele quarto ali tu não entra não. Naquele quarto só entra eu. Às vezes a gente faz assim com o Senhor. A gente abre a porta da nossa casa, do nosso coração, da nossa alma. E a gente diz, Cristo, fica à vontade. Mas ali, naquele lugar, a gente não deixa ele entrar. Sabe por quê? Porque ali ainda existem comportamentos, posturas, coisas que a gente não quer abrir mão. Pecadinhos de estimação. Condutas que Deus não aprova. Como lidar com isso? Como lidar com essas coisas? Em primeiro lugar, você precisa entender que se você quiser seguir Jesus, isto também faz parte do Evangelho. Você precisa renunciar a essas coisas que Deus não aprova. Pastor, como eu faço isso se eu tenho dificuldades? Faço o que eu fiz. Faço o que eu fiz. Você está pensando que eu sou melhor do que você? Desculpe eu te decepcionar. Me perdoa. Me perdoa eu te decepcionar. Eu não sou melhor do que você. Eu sou apenas um pecador, como você, que tem sido tratado por Deus. O que foi que eu fiz? Eu fui para o Evangelho. Eu fui observar o discurso de Jesus. E sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que correr para Ele e dizer, me ajuda, porque eu não quero mais isso na minha vida. Toda vez que você tenta vencer aquilo que você sabe que Deus não se agrada na tua vida, toda vez que você tenta vencer sozinho, na força do teu braço,
ou até, quem sabe, utilizando programas, esforços paralelos, projetos bem intencionados, legítimos, mas que não tratam daquilo que é a essência. Toda vez que você tenta, através dessas opções, na força do teu braço, vencer essas coisas, você vai continuar vivendo uma ilusão. Porque a tua vitória, em alguns momentos, ela pode parecer que é efetiva, mas de repente lá na frente você percebe que não era efetiva não foi efetiva, daqui a pouco você volta de novo para o mesmo buraco. Sabe por quê? Porque a essência você não está tratando. É tipo aquela pessoa que está com um câncer, e seus cabelos começaram a cair por causa do tratamento, ou por causa das consequências, dos efeitos dos tumores no seu corpo. Aí ela vai ao médico, e o médico recebe aquele paciente que está com câncer, que está com um tumor, um quadro difícil, e seus cabelos estão caindo, e o médico ouve o paciente, ouve as suas reclamações, ouve o seu quadro, toma conhecimento das informações, e aí ele faz a sua avaliação e diz para o paciente: olha, eu vou passar para você um remédio para queda de cabelo. Eu vou passar para você aqui um remédio para tratar essa queda de cabelo que você está tendo. Está aqui o remédio, está aqui o receituário, pode ir embora, você está dispensado. Sabe o que é que você vai dizer sobre esse médico? Esse médico é um louco, porque eu estou com uma doença grave, e ele está preocupado em tratar da minha queda de cabelo. Será que ele não está percebendo que o meu cabelo está caindo por causa de um problema muito maior? Por causa de um quadro muito mais grave que está aqui no meu interior, nas minhas células. É o câncer. E ele está preocupado com queda de cabelo. Tem muita gente que quer lidar com os desafios que estão na sua volta, desafios de ordem espiritual, que quer se libertar do câncer da alma. O câncer da alma é o pecado. Esse é o nosso maior problema, é o nosso coração, a nossa alma corrompida. Em vez da pessoa tratar isso, que é o problema essencial, é o problema primário, é a raiz, a pessoa quer tratar da queda de cabelo. Em vez de tratar o câncer da alma, ela vai procurar tratamento para queda de cabelo. Você não tem que tratar da queda de cabelo, você tem que tratar do câncer espiritual. Cristo espera que você mude. É por isso que ele diz aqui no versículo 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são mais do mundo, porque eu tirei vocês do mundo, então por isso o mundo odeia vocês. Você não pode mais ser conivente com o mundo. Você tem que mudar de vida. Como? Isso não é uma situação, humanamente falando, normal. Isso é sobrenatural. O Evangelho, o propósito dele, não é formar bons cidadãos. Não é formar boas pessoas, pessoas do bem. Não é esse o propósito do Evangelho. Sermos pessoas do bem, sermos pessoas de caráter, sermos pessoas íntegras, corretas, é consequência da verdadeira e maior de todas as obras. E a obra essencial que Cristo quer fazer em nós, quer tratar o nosso coração, quer tratar o câncer do pecado. Queda de cabelo é consequência. Tem pessoas querendo vencer vícios. Tem pessoas querendo vencer determinados comportamentos. Secundário. E aí participam de programas, participam de projetos. Todas essas coisas podem ser legítimas, podem ser bem intencionadas, mas se você não der atenção para o maior problema, para o maior dos problemas, se você não tratar a raiz aqui dentro, teu coração canceroso, contaminado pelo pecado, se você não cuidar disso, você vai viver uma ilusão.
vai continuar vivendo uma ilusão. Jesus diz aqui no versículo 19 que não existe mais pacto, não existe mais conivência entre seus seguidores e o mundo. Não existe mais compatibilidade. Por quê? Porque eles foram tirados do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem mais ao mundo. Você precisa saber disso. Se você quiser seguir Jesus, o Senhor tem expectativas de mudanças para a sua vida. O Senhor espera que você faça uma renúncia. Que você faça uma renúncia a todas aquelas coisas que Deus não aprova. Mas que isso seja uma consequência da mudança que Ele quer fazer no teu coração. E para encerrar, no versículo 20, dê uma olhada aí na sua Bíblia, versículo 20, aqui eu encerro. Jesus ainda diz assim: se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. O que é que Jesus está dizendo aqui? É que assim como ele pregou, assim como ele falou o seu evangelho, no meio de um grupo de pessoas que rejeitaram, os judeus rejeitaram Jesus. No final da história, você sabe, eles condenaram Jesus à pena capital, em um julgamento totalmente injusto, eivado de vícios jurídicos. Eles levaram Jesus à pena capital, à morte por crucificação, eivado de ilegalidades. Eles fizeram isso, eles rejeitaram Jesus, a nação toda, os judeus. E nós estávamos lá sendo representados por eles. Nós estávamos lá, nós rejeitamos Jesus, nós levamos Jesus para a cruz. Mas Jesus diz aqui que apesar disso, alguns ouviram a sua palavra. Alguns deram atenção. E aí Jesus diz então que assim como alguns deram atenção para a minha palavra, alguns também darão atenção para a palavra de vocês. Assim como alguns creram em mim, alguns também crerão na palavra, na pregação, no compartilhamento do evangelho que vocês, meus seguidores, vão fazer. Que vocês, meus discípulos, meus seguidores, vão anunciar. Alguns vão exercer fé, alguns vão se posicionar, alguns vão ouvir a pregação, alguns vão ouvir o evangelho que vocês, meus seguidores, vão anunciar. E alguma dessas pessoas, elas vão assumir um compromisso comigo. Então o que é que eu aprendo aqui? Você precisa saber que para seguir Jesus, existe uma responsabilidade missionária. Cristo espera que você fale a outras pessoas sobre o seu evangelho, sobre o seu amor. Por quê? Porque algumas pessoas vão ouvir falar de Jesus através de você. E elas vão crer. E elas vão crer. Aquele teu amigo, aquele teu faixa, aquele teu faixa, aquele teu cupincha, que você acha que ele é duro na queda, ele não quer Jesus, fala! Porque ele precisa conhecer Jesus. Ele está caminhando para o inferno, para o abismo eterno. Fala do amor de Deus para ele. Se ele te criticar, se ele ficar reclamando, não tem problema, fala, ele precisa. Porque se fosse você, tendo consciência de que você está indo para o abismo eterno, e ninguém tomasse uma atitude, uma iniciativa para te salvar, você ia ficar frustrado, você ia ficar triste, decepcionado com seus amigos, com as pessoas à sua volta. Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, fale de Jesus, livre essas pessoas da reprovação eterna, do julgamento que vai haver lá adiante, que vai lançar pecadores na reprovação eterna, na condenação eterna. Fale do amor de Deus, fale do evangelho de Jesus. Eu não sei se você tem tomado a decisão de seguir Jesus, mas eu queria encerrar com uma pergunta. Você acha que se tornar um seguidor de Jesus é para você? Você acha que essa parada é para você? Eu não sei se você acha que é para você. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você, você está avisado. Seguir Jesus pode ser perigoso. Seguir Jesus implica em ser odiado. Seguir Jesus implica em ser perseguido. Seguir Jesus implica em mudanças de vida, abandono de coisas que a gente ama e que Deus tem nojo. Seguir Jesus implica em sair da posição, do contexto, da zona de conforto e fazer a obra missionária e falar do amor de Deus, mesmo que não sejamos bem compreendidos. Eu oro para que Deus possa tratar esta palavra contigo no teu íntimo. Vamos encerrar orando ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus,